Fortaleza, Ceará. Uma das cidades mais vibrantes do Nordeste, conhecida pelas praias paradisíacas, pela brisa que sopra do mar e pela vida noturna intensa. Mas à medida que o sol se esconde atrás do horizonte e as luzes alaranjadas dos postes tomam o lugar do dia, outra fortaleza desperta. Uma fortaleza de becos estreitos, vielas escuras e ruas onde o silêncio não significa paz, e sim medo. Naquela noite, o ar estava denso. O vento parecia não circular, como se a própria cidade estivesse sufocada por algo invisível. O calor grudava na pele, e o cheiro de maresia misturava-se ao odor metálico da ferrugem e da gasolina das motos que cruzavam as avenidas em alta velocidade. As ondas do mar batiam fortes na orla, mas o som não trazia tranquilidade. Ao contrário, ecoava como um lembrete distante de que nem mesmo o oceano conseguia lavar o sangue que com frequência tingia as calçadas. Fortaleza tinha dois rostos. O primeiro, sorridente, estampado nos cartões postais da praia de Iracema e da beira-mar. O segundo, escondido em bairros afastados, onde os becos se tornavam armadilhas e a escuridão era cúmplice de segredos violentos. Era ali que o crime se alimentava da vulnerabilidade das pessoas. E era ali também que a polícia tinha que se lançar, sabendo que cada esquina poderia ser a última. Naquela noite, a cidade parecia mais inquieta do que o normal. Em alguns bares, televisões transmitiam jogos de futebol, mas as conversas eram baixas, quase murmuradas, como se todos pressentissem algo prestes a acontecer. As buzinas ocasionais dos carros não escondiam o clima pesado. O bairro onde o duplo homicídio aconteceria não ficava entre os mais falados pela imprensa turística. Era um bairro de trabalhadores, gente simples, mas que vivia cercada pelo medo diário da violência. Casas de alvenaria com muros baixos, muitas delas com portões de ferro enferrujado, dividiam espaço com terrenos baldios tomados pelo mato. À noite, os becos estreitos ficavam quase desertos, iluminados apenas por lâmpadas fracas que piscavam como se também estivessem prestes a desistir. Ali a lei do silêncio imperava. Vizinhos sabiam de segredos, mas não ousavam falar. Conversas se encerravam quando passos desconhecidos ecoavam pela rua. E naquela noite, o silêncio era tão profundo que cada som parecia uma ameaça. O latido distante de um cachorro, o ronco de uma moto, o arrastar de chinelos pelo asfalto quente. A cidade respirava, mas não era uma respiração tranquila. Era um ofegar pesado, como de alguém que sabe que está prestes a enfrentar algo inevitável. O crime já havia sido escrito, mesmo que ninguém tivesse ainda consciência disso. E em meio a esse cenário sombrio, estava prestes a acontecer um episódio que marcaria para sempre os moradores daquele bairro, a corporação policial e, acima de tudo, o homem que narraria aquela história. Ele se chamava Rafael Albuquerque, 30 anos, policial militar lotado no batalhão de Fortaleza. Era um homem jovem, mas a farda já carregava marcas que só o tempo e a rua sabem deixar. Sua pele era morena, marcada pelo sol castigador das patrulhas intermináveis sob os 35 graus da capital cearense. Os cabelos, sempre curtos, denunciavam a disciplina. Mas o olhar, esse era o que mais chamava a atenção. Olhos firmes, escuros, atentos a cada detalhe. Olhos de quem aprendeu cedo que hesitar no seu mundo podia significar a morte. Rafael não era um herói de cinema, era humano. Carregava consigo o cansaço das madrugadas mal dormidas, a saudade dos encontros em família que perdera por conta dos plantões e a sensação constante de que vivia entre duas trincheiras. De um lado, a farda que representava dever e honra, do outro, a realidade crua das ruas onde muitos viam nele apenas um inimigo fardado. Casado havia pouco mais de 4 anos, era pai de uma menina de 3. A pequena Júlia era sua fortaleza. Sempre que voltava para casa depois de um dia intenso, o abraço dela era o que devolvia algum sentido à sua rotina marcada por sangue, gritos e sirenes. Sua esposa, Larissa, conhecia bem os riscos da profissão. Nunca se acostumava, mas aprendia a lidar com o medo que sentia a cada vez que ele saía para mais um plantão.
Naquele dia específico, Rafael acordara cedo. Tomou café simples, pão, manteiga e café preto, enquanto a televisão transmitia notícias sobre mais uma onda de violência em bairros periféricos da cidade. Mais uma chacina havia acontecido na noite anterior. Não era novidade, mas cada manchete parecia reforçar a mesma pergunta que ele fazia para si mesmo. Até quando? No quartel, a rotina seguiu como sempre. Conversas rápidas com os colegas, ajustes na viatura, conferência das armas. O rádio chiava com chamados de diferentes pontos da cidade, alguns de rotina, outros de urgência. Rafael mantinha uma postura séria, mas por dentro nutria o mesmo sentimento que quase todos os policiais jovens. Uma mistura de adrenalina, vocação e medo. Havia nele um detalhe curioso. Não se deixava enganar pelo peso da farda. Sabia que atrás da imagem de autoridade existia apenas um homem comum, vulnerável, que precisava se blindar diariamente contra o pavor de ser apenas mais um nome na estatística. Naquela noite, ao sair do quartel para mais um turno, Rafael não fazia ideia do que estava prestes a testemunhar. Ele apenas sentia a estranha pressão no ar, como se a própria cidade estivesse tentando avisá-lo de que algo grave estava por vir. E foi justamente essa noite que o colocou frente a frente com uma história que jamais conseguiria esquecer. A noite em Fortaleza tinha um ar pesado. O vento que soprava do mar parecia trazer junto o cheiro de sal misturado com o diesel dos ônibus e a fumaça dos carros. A cidade nunca dormia, mas em alguns bairros, o silêncio da madrugada escondia perigos maiores que o barulho. Rafael estava na viatura com seu parceiro de turno, Mendes, um policial mais velho, com quase 20 anos de farda. Mendes tinha aquela postura de quem já vira de tudo, e de fato já havia visto. Costumava brincar para aliviar o clima, mas também sabia reconhecer quando o ar ficava denso demais. O rádio da viatura chiava sem parar. Chamados de assaltos, brigas domésticas, pequenos furtos. O plantão seguia com a mesma cadência de sempre, correria e tensão. Rafael tentava se manter concentrado, mas não deixava de pensar na filha pequena dormindo em casa. Era um pensamento rápido, quase automático, mas sempre vinha antes de cada ocorrência. E então, por volta das 23h40, o rádio transmitiu um chamado diferente, carregado de urgência na voz do operador. Todas as unidades, atenção! Denúncia anônima aponta movimentação estranha em uma residência no bairro Aldeota. Informações iniciais sugerem gritos e possível invasão. Solicito equipe de pronto deslocamento. Rafael e Mendes se entreolharam. Aldeota não era um bairro qualquer. Área nobre da cidade, conhecida por casarões, prédios luxuosos e famílias de classe alta. Mas justamente por isso, quando algo acontecia ali, costumava ser grave. Mendes quebrou o silêncio. Estranho, hein? Gritos na Aldeota. Isso não é bom sinal. Bora, parceiro. Rafael confirmou com um aceno e ligou a sirene. O carro rasgou as avenidas iluminadas, cortando semáforos e avançando pelas ruas escuras que levavam até o local. Durante o trajeto, o policial jovem sentiu aquela mistura de frio na barriga e foco absoluto. Já não havia espaço para pensar em família ou no medo. A mente se ajustava como uma máquina de guerra, respiração controlada, atenção aos arredores e a mão firme na arma de serviço. Conforme se aproximavam do endereço, as ruas ficavam mais silenciosas. O contraste era quase surreal, do agito das avenidas para o vazio do bairro nobre em plena madrugada. Quando chegaram ao ponto indicado, avistaram a casa. Portão alto, luzes apagadas, silêncio absoluto. Mas no ar pairava uma estranha sensação, como se aquele lugar respirasse medo. Rafael desligou a sirene. Só o motor da viatura ronronava baixo. Chegamos, estranho demais, nem um vizinho na janela. E olha o tamanho desse silêncio, comentou Mendes com a voz grave. Rafael respirou fundo. Sabia que ali poderia estar começando algo grande. Com cautela, ambos saíram da viatura, posicionando-se de forma estratégica. O portão estava entreaberto, e foi exatamente nesse detalhe que o coração de Rafael acelerou. Algo estava errado, muito errado,
e foi nesse momento que o rádio voltou a chiar, confirmando: atenção, reforços a caminho. Denúncia indica que podem ser mais de 2 suspeitos dentro da residência. Rafael olhou para Mendes. Os olhos dos dois se cruzaram. Era o prelúdio de uma noite que terminaria em sangue. O portão entreaberto parecia um convite silencioso para o desconhecido. Rafael e Mendes avançaram devagar, armas em punho, sentidos aguçados. Cada passo ecoava no piso frio da entrada, misturando-se ao vento noturno que fazia ranger levemente a estrutura metálica. Atenção é agora. Mantenha calma, garoto, sussurrou Mendes, sem tirar os olhos da escuridão. Rafael apenas assentiu, tentando controlar o ritmo da respiração. Ele já havia enfrentado tiroteios, perseguições, prisões arriscadas, mas havia algo diferente naquela noite. O ar parecia pesado, quase sufocante, como se a própria casa soubesse que estava prestes a testemunhar um banho de sangue. Ao cruzarem o jardim, notaram o portão lateral semiaberto. Mendes sinalizou com a lanterna da pistola, e a luz revelou um corredor estreito que levava direto aos fundos da residência. As paredes brancas refletiam a claridade, revelando pequenas manchas que Rafael não conseguiu identificar de imediato. Aproximou-se mais e percebeu. Eram respingos vermelhos. Sangue. O coração dele disparou. A garganta secou. Aquilo confirmava a gravidade da denúncia. Sangue fresco, murmurou enquanto Mendes apertava o maxilar, como quem já sabia o que estava por vir. Seguiram pelo corredor até alcançar a porta dos fundos. Entreaberta, rangia ao sabor do vento. Dentro, o breu absoluto, exceto por uma luz fraca que vinha da sala de estar. Foi então que ouviram. Passos. Vários passos, vozes abafadas, risadas nervosas. Rafael fez um gesto rápido com a mão, sinalizando silêncio total. Encostou-se à parede, tentando captar cada detalhe. O som vinha da sala. Um dos suspeitos parecia conversar alto, exaltado, como se desse ordens. Outro ria de forma descontrolada. Mendes sussurrou: não são amadores, estão confiantes, ou armados até os dentes. Rafael respirou fundo. O protocolo dizia para esperar reforços, mas a adrenalina e o instinto de policial o empurravam para frente. Ele sabia que cada segundo poderia custar vidas lá dentro. De repente, um grito atravessou o silêncio da noite. Calma, pelo amor de Deus! Era uma voz feminina, desesperada. Rafael sentiu o estômago revirar. Mendes cerrou os punhos, encarando o parceiro. Não havia mais escolha. Precisavam entrar. Com um movimento rápido, arrombaram a porta e invadiram a sala. O que viram congelou o tempo por alguns instantes. 3 homens armados, encapuzados, estavam no centro do cômodo. Ao lado, uma mulher de cerca de 50 anos, ajoelhada, chorava em silêncio, com as mãos amarradas nas costas. A sala estava revirada, móveis quebrados, garrafas de bebida jogadas ao chão. O cheiro de suor, pólvora e medo impregnava o ar. No momento em que os policiais surgiram, os criminosos não hesitaram. Um deles disparou de imediato, e o estampido ecoou pelo ambiente, fazendo os vidros da janela tremerem. Rafael e Mendes se jogaram atrás de um sofá tombado, respondendo com tiros curtos e precisos. O tiroteio transformou a sala em um campo de guerra. As balas ricocheteavam nas paredes. A mulher gritava desesperada. Os criminosos se movimentavam rápido, tentando cercar os policiais. Rafael sentia a pressão aumentar a cada segundo. O coração batia como um tambor, mas sua mente estava fria, calculando cada movimento, cada disparo. Foi então que percebeu. Os bandidos não estavam apenas reagindo, eles estavam esperando. Era uma emboscada. O primeiro tiro ressoou como uma explosão dentro da sala estreita, seguido por uma sinfonia de estampidos que parecia não ter fim. O cheiro acre da pólvora tomou o ar, queimando a garganta de Rafael, que se abaixou ainda mais atrás do sofá tombado. Mendes, cobertura! Gritou, erguendo a pistola e disparando 2 vezes em direção ao homem encapuzado que tentava avançar pelo corredor. A resposta veio em forma de uma rajada que estilhaçou parte da parede, fazendo pedaços de reboco caírem sobre sua cabeça. O ambiente agora era caos puro. Gritos, tiros, móveis despedaçados e a mulher no centro da sala implorando por sua vida.
Mendes, com precisão cirúrgica, alvejou um dos criminosos que tentava se posicionar atrás de uma estante. O homem caiu com um gemido rouco, a arma escorregando de suas mãos. Mas os outros dois não recuaram. Pelo contrário, avançaram com fúria. Rafael sabia que estavam diante de gente fria, acostumada a matar. Um dos bandidos atirou em direção à mulher ajoelhada, como se quisesse eliminar qualquer testemunha. Rafael, em um impulso, saiu da cobertura e se jogou contra ela, puxando-a para o chão. Sentiu a bala passar rente ao seu ombro, rasgando sua farda e queimando a pele. O impacto do quase acerto lhe tirou o ar, mas a adrenalina o manteve firme. "Corre para o canto agora!" ordenou a vítima, empurrando-a para trás de um móvel destruído. A troca de tiros continuava. Cada disparo parecia ecoar na alma. Rafael tinha a sensação de que o tempo se arrastava. Sua mente registrava tudo em detalhes, o suor escorrendo pelo rosto, o barulho seco das cápsulas caindo no chão, o som agudo do metal ricocheteando nas paredes. De repente, silêncio. A sala mergulhou em um vazio sufocante. Os dois policiais se entreolharam, respirando pesadamente, armas erguidas. O coração de Rafael batia tão forte que ele jurava poder ouvi-lo ecoando pelo ambiente. Então, o barulho de passos pesados ecoou do corredor. Um dos criminosos surgiu empunhando um fuzil. Os olhos dele brilhavam de ódio por baixo do capuz negro. Rafael disparou primeiro. O bandido cambaleou, mas ainda conseguiu atirar. A rajada atravessou a sala, atingindo Mendes na altura do peito. O som que Rafael ouviu a seguir não foi de um tiro, mas do corpo do parceiro desabando no chão. "Mendes!" O grito rasgou sua garganta. O sangue se espalhava rapidamente pela farda do companheiro. Mendes arfava, tentando respirar, o olhar vidrado e as mãos tremendo enquanto tentava conter a hemorragia. Rafael sentiu o mundo girar. A mente dizia para reagir, mas o coração estava em frangalhos. Não havia tempo para pensar. Os dois criminosos restantes estavam se reagrupando, preparando-se para finalizar o ataque. E foi ali, no limite entre o desespero e a fúria, que Rafael tomou a decisão. Abaixou-se, trocou o carregador com um movimento rápido e, como um predador encurralado, avançou contra os inimigos. O som dos disparos se misturava aos gritos de dor e ao ranger dos móveis destruídos. Um bandido tombou com 2 tiros certeiros no peito. O outro recuou, disparando às cegas, tentando encontrar uma saída. Mas Rafael não parou. Cada passo era combustível da sua raiva. Cada tiro uma resposta ao sangue que via escorrer do amigo caído. Quando o último criminoso caiu, atingido na perna e depois rendido ao chão, a sala estava tomada pelo cheiro de morte. O silêncio que seguiu não era de paz, mas de devastação. Rafael se jogou ao lado de Mendes, pressionando o ferimento, tentando estancar o sangue com as próprias mãos. "Aguenta firme, parceiro, você não vai morrer aqui, não comigo. Aguenta firme!" repetia desesperado. Mas os olhos de Mendes já estavam se apagando. O peito subia e descia com dificuldade. Cada respiração era uma luta perdida. Naquele momento, Rafael percebeu. A emboscada não havia sido apenas contra os moradores da casa. Era contra eles, a polícia, e o preço daquela noite já estava sendo pago em sangue. O silêncio que ficou depois dos últimos disparos era mais ensurdecedor do que o próprio tiroteio. Rafael estava ajoelhado ao lado do corpo do parceiro, com as mãos cobertas de sangue, o olhar perdido e a respiração descompassada. Os rádios da corporação pipocavam chamadas, vozes agitadas pedindo informações, reforço, socorro. "Oficial ferido, Mendes foi alvejado. Precisamos de resgate, urgente." Rafael gritava no rádio, a voz embargada, quase irreconhecível. Os minutos seguintes pareceram horas. A ambulância finalmente chegou, as sirenes cortando a madrugada de Fortaleza como um lamento. Os paramédicos se ajoelharam, aplicando compressas, tentando manobras desesperadas. Rafael se afastou, mas não tirava os olhos do parceiro. Sabia, no fundo, que Mendes já havia partido. O corpo estava ali, mas a vida havia escorrido junto com o sangue que manchava o chão daquela sala revirada. No quartel, a notícia chegou como uma bomba.
A rádio-patrulha não demorou a espalhar o que havia acontecido. Um policial morto em confronto. Um colega de farda abatido. A notícia percorreu os corredores gelados da corporação, fazendo cada homem e mulher da polícia sentir o peso da perda. Alguns reagiram com um silêncio pesado, outros com revolta imediata, prometendo que os culpados não ficariam impunes. Mas todos, sem exceção, sentiram o mesmo aperto no peito, o luto de perder um irmão de farda. Enquanto isso, Rafael foi levado de volta à base, ainda atordoado. A farda suja de sangue parecia pesar toneladas em seu corpo. Ele andava em silêncio, como se cada passo fosse um arrasto. O olhar vazio entregava mais do que qualquer palavra. A parte mais cruel, porém, ainda estava por vir. Foi incumbido a ele, o parceiro de combate, a missão de dar a notícia à esposa de Mendes. Não havia manual, nem preparo psicológico que tornasse aquilo menos doloroso. Chegaram à casa simples em um bairro tranquilo, ainda antes do amanhecer. A luz da varanda estava acesa, como se pressentisse a tempestade que estava prestes a cair. A esposa de Mendes abriu a porta com um sorriso cansado, acreditando que seria apenas mais uma visita rápida, talvez até que o marido tivesse esquecido algo. Mas ao ver Rafael e outro oficial na porta, seu semblante mudou. "Cadê o Carlos?" perguntou, usando o primeiro nome do marido, a voz trêmula. Rafael sentiu a garganta fechar. As palavras pareciam presas em uma prisão de dor. Ele respirou fundo, tirou o boné e abaixou a cabeça. Ele não resistiu. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo grito desesperado da mulher. Um grito que cortava a madrugada como uma lâmina, carregado de dor e incredulidade. Ela caiu de joelhos, segurando o peito, como se tentasse arrancar a dor que a sufocava. Rafael tentou se aproximar, mas ela recuou em choque, repetindo sem parar. "Não, não, não, ele prometeu que voltava. Ele prometeu!" O policial fechou os olhos, sentindo uma lágrima escorrer pelo rosto. Naquele momento, não era o soldado firme que encarava criminosos. Era apenas um homem destruído, que tinha perdido um amigo e precisava suportar o peso da dor de uma família que agora ficava incompleta. A filha pequena de Mendes, despertada pelo barulho, apareceu no corredor com o pijama ainda amarrotado. Olhou para a mãe no chão, depois para Rafael, sem entender. "Cadê o papai?" perguntou com inocência cruel. Rafael engoliu em seco, incapaz de responder. O outro oficial a levou de volta para o quarto, enquanto a mãe chorava convulsivamente no chão da sala. Naquela noite, Rafael entendeu de forma brutal o verdadeiro preço de vestir a farda. Não era apenas enfrentar bandidos. Era carregar nos ombros a dor de famílias destroçadas. Era ter que olhar nos olhos de uma viúva e dizer que seu marido não voltaria mais. E ainda assim, era também se recompor, secar as lágrimas e voltar às ruas no dia seguinte, porque a guerra não parava. O amanhecer em Fortaleza parecia cinza e pesado, refletindo o clima no quartel. A morte de Mendes havia abalado a tropa, mas não diminuía a determinação de Rafael e dos colegas de farda. A primeira tarefa era clara: identificar e capturar todos os envolvidos na emboscada. O delegado responsável pelo caso iniciou a reunião de emergência. Mapas da cidade foram espalhados sobre a mesa, fotos de suspeitos e relatos de vizinhos anotados em folhas amareladas pelo tempo. Rafael, com o olhar cansado, revisava mentalmente cada detalhe que lembrava da noite anterior. A disposição dos criminosos na sala, o barulho do disparo, a fúria nos olhos deles. Cada detalhe era pista, cada sombra podia indicar um suspeito. A investigação começou com entrevistas detalhadas de vizinhos e comerciantes da região. Rafael acompanhava a equipe, descrevendo cada movimento da quadrilha e os sinais de premeditação. Havia padrões: armas de grosso calibre, comunicação por rádio caseiro, rotas de fuga estudadas. Era evidente que os criminosos não eram amadores, estavam acostumados à violência e planejavam cada ataque com precisão cirúrgica. Enquanto isso, reforços percorriam bairros conhecidos por abrigar indivíduos perigosos. A polícia agia em silêncio, de forma coordenada, sem chamar atenção. O rádio chiava, transmitindo coordenadas, confirmações e relatórios contínuos.
Cada viatura se movia como peças de xadrez em um tabuleiro urbano. Rafael passava noites em claro, revisando cada ação, cada chamada do rádio, cada pista que pudesse levar aos culpados. Ele sabia que a captura não seria apenas uma vitória da lei, mas também um respiro para a família de Mendes, ainda em choque. E então, após dias de investigação minuciosa, a primeira pista surgiu. Um vizinho informou ter visto 2 homens suspeitos entrando em um galpão abandonado na periferia. O endereço foi repassado à polícia. Uma equipe especializada foi enviada, com Rafael acompanhando de perto. A tensão era palpável. Sabiam que poderiam se deparar com resistência armada, mas o objetivo era claro: nenhum suspeito escaparia. Ao chegar ao galpão, a equipe cercou o local silenciosamente. Rafael percebeu o movimento furtivo de 2 homens próximos às portas. Com sinais rápidos, os oficiais posicionaram-se estrategicamente. Alvo à vista. Cautela máxima, sussurrou Rafael, sentindo novamente a adrenalina da noite anterior, mas agora com foco absoluto na missão. A abordagem foi rápida e precisa. Os criminosos, surpresos, tentaram reagir, mas foram neutralizados sem disparos adicionais. Durante a revista, foram encontrados armas, munições e evidências, ligando-os diretamente à emboscada que tirou a vida de Mendes. Mais informações vieram à tona nos depoimentos. Os presos revelaram nomes, rotas e cúmplices. A polícia, usando cada detalhe, continuou a operação fechando o cerco. Cada prisão era uma pequena vitória. Cada apreensão de arma era uma mensagem clara. A justiça estava se movendo. Rafael sentiu um misto de alívio e tristeza. A morte de Mendes não seria apagada, mas pelo menos os responsáveis estavam sendo responsabilizados. O trabalho não parava. Ainda havia papeladas, registros e entrevistas que precisavam ser feitas para concluir o caso. Mas a sensação de dever cumprido, ainda que parcial, era inevitável. Enquanto observava os criminosos sendo levados, Rafael lembrou-se do olhar da esposa de Mendes. Cada passo dado naquela operação era para honrar a memória do amigo e para garantir que nenhum outro policial enfrentasse impunemente o mesmo destino. O caso se aproximava do desfecho, mas Rafael sabia que a dor da perda e o peso da responsabilidade permaneceriam. E ainda havia o último bloco, a homenagem final, o sepultamento e a reflexão sobre a coragem de policiais e o valor da família. Os dias seguintes à captura dos criminosos foram marcados por silêncio e pesar no quartel. Rafael retornou às ruas, mas o mundo parecia diferente. Cada viatura que passava, cada chamado no rádio, lembrava-o da noite em que Mendes foi levado. Cada colega que cruzava seu caminho carregava também o peso da perda, visível em olhares silenciosos e mãos cerradas. O sepultamento foi marcado para o fim da semana. Fortaleza parecia se curvar à dor da família do policial. A esposa de Mendes, ainda em choque, segurava firmemente a filha de 6 anos, tentando passar alguma sensação de segurança e força. Rafael estava ao lado, tentando ser apoio, mas cada passo até o túmulo era como atravessar novamente os corredores da casa revirada. O eco dos tiros ainda vivo em sua mente. O cemitério, com suas fileiras alinhadas de mármore e flores frescas, era ao mesmo tempo belo e cruel. O silêncio era quebrado apenas pelo vento e pelos soluços contidos de colegas e familiares. O caixão, com a farda intacta sobre ele, simbolizava não apenas o fim de uma vida, mas a dedicação e o sacrifício de quem veste a farda da lei todos os dias. Durante a cerimônia, o comandante do batalhão fez um discurso emocionado. Mendes não era apenas um colega de farda, era um exemplo de coragem, dedicação e lealdade. Seu sacrifício não será esquecido. Cada operação que enfrentamos, cada risco que corremos, é para proteger vidas, para garantir segurança e justiça. Hoje choramos um amigo, mas honramos um herói. Rafael sentiu uma lágrima escorrer, lembrando-se de cada segundo da emboscada, do confronto, da dor e da impotência. A memória de Mendes seria para sempre um lembrete de que a polícia não enfrenta apenas criminosos, enfrenta o peso da responsabilidade, o medo constante e a dor de quem fica para trás.
Depois do sepultamento, Rafael voltou ao quartel. Cada detalhe da noite da emboscada estava registrado em relatórios e depoimentos, cada ação documentada. Mas ele sabia que nada disso traria Mendes de volta. O que restava era a missão: proteger, servir e honrar a memória daqueles que caíram. Em silêncio, observou a farda de seu parceiro sendo guardada em um armário. A sensação de perda era intensa, mas havia também um compromisso renovado. Um compromisso com a lei, com os cidadãos e com cada colega que, como Mendes, poderia não voltar para casa no fim do turno. Rafael então olhou para o horizonte de Fortaleza, as luzes da cidade se misturando ao céu noturno. Pensou em cada policial que todos os dias enfrenta riscos que a sociedade muitas vezes ignora. Pensou nas famílias, nas esposas, nos filhos, nos pais que esperam, às vezes em vão, por um retorno seguro. E em voz baixa, quase como um sussurro para si mesmo e para todos que poderiam ouvir: valorize a vida de um policial, entenda o peso da farda e, acima de tudo, valorize a sua família, porque quando a tragédia chega, não há nada mais precioso. Rafael sabia que a vida continuaria, mas a memória de Mendes, o preço da coragem e a responsabilidade de proteger a sociedade permaneceriam como lições eternas. Cada patrulha, cada chamada, cada risco assumido agora carregava o nome de um amigo que se foi e o compromisso de nunca deixar a memória dele se apagar.